Já até aula 12, né? Não tem problema. Vamos continuar aqui, não tem estresse. Eu recomendei termometria só para dar uma aliviada. Se for eletrostática, vamos se divertir. 134. Ó, essa 134 eu vou fazer a título de exemplo da aula de hoje, certo? A título de exemplo da aula de hoje dá para fazer essa. Eu fazendo essa a título de exemplo, vocês vão conseguir fazer outras. Então, olha só, página 200.
isso aí, tá? Por que será que o campo elétrico caiu bem mais rápido do que o potencial elétrico? Por que a curva do campo elétrico caiu bem rápida, ó, e essa aqui demorou mais a cair? Por que será? No caso do ao quadrado, certo? Campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Por isso que uma caiu bem intensamente, a outra caiu mais suavemente. É muito comum a galera perguntar no vestibular o gráfico do potencial e do campo elétrico no interior e no exterior de uma esfera carregada. E os gráficos clássicos são esses aí. Peraí. Quando eu falo que a tomada tem 220 volts, é a diferença de potencial elétrico de um plug para o outro plug. Não sei se tu sabe. Como o meu tênis é emborrachado, se eu encostar o dedo em qualquer polo da tomada, seja o fase, seja o neutro, eu não tomo choque. Certo? Para eu poder tomar choque, estando calçado, eu tenho que botar os dois dedinhos. Um no fase e um no neutro. Para quem não sabe, o neutro está conectado no planeta Terra. Tá? É um fiozinho conectado no planeta Terra. Que engraçado, quando eu estiver no interior de um metal, quando eu estiver no interior de algo metálico, se eu estou ali no interior desse metal, qual vai ser o campo elétrico atuando em mim, mesmo que isso aqui esteja carregado? Qual é o campo elétrico atuando em mim? Zero. E qual é a diferença de potencial entre a minha mão e a outra mão? O potencial é constante, concorda comigo? Então não tem diferença de potencial. Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que mesmo que tu esteja pelado e molhado, em contato com o metal em volta de ti, uma esfera metálica, ali em contato, mesmo que raios comecem a cair nessa esfera metálica, tu vai ficar são e salvo, ileso. Não tem nada que te atinja, nem campo elétrico, nem diferença de voltagem para te eletrocutar. Quando Faraday percebeu isso, ele ficou tão encantado com o resultado da ideia dele, que ele falou para a galera: pessoal, eu descobri como é que se faz uma blindagem eletrostática. Quando ele contou essa teoria para a galera achou que o cara estava louco, né? Sabe o que ele fez? Ele fez uma gaiola metálica, onde ele podia se enfiar dentro, conectou no para-raio e ficou lá dentro da gaiola, até vários raios caírem na gaiola e ele sair de lá ileso. Por isso que em dia de tempestade elétrica, meu querido, entra dentro de um carro e não te preocupa, pode estar pelado, molhado, encostando na lataria. O mundo pode cair de raios em cima do carro, não vai acontecer nada contigo. E não é devido ao isolamento do pneu, tá? É porque o carro é metálico e sempre que estiver envolto em metal, tu está na blindagem eletrostática, também conhecida como gaiola e Faraday. Certo? Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência.